Você conhece a história de Caim e Abel? Descubra o que aconteceu com Caim depois de cometer esse ato terrível. Todos conhecem a história de Caim e Abel. Os filhos de Adão e Eva. Caim foi o responsável pela morte de seu próprio irmão, movido por uma profunda inveja. Mas o que poucos sabem é o que aconteceu com Caim após esse trágico evento. Após Caim cometer o ato terrível de matar seu próprio irmão Abel, Deus se aproxima dele e o confronta com uma pergunta crucial: onde está Abel, seu irmão? Essa indagação não era por falta de conhecimento, afinal Deus é onisciente. O questionamento tinha o propósito de levar Caim a refletir sobre a gravidade do seu pecado e confrontá-lo com a verdade dos seus atos. É importante notar que Deus sempre busca trazer à luz as transgressões humanas antes de executar qualquer juízo. Assim como fez com Adão e Eva após a queda no Jardim do Éden, e também com Caim antes de amaldiçoá-lo pelo assassinato de Abel. Esse padrão divino de investigação ressalta a importância da verdade e da justiça nos atos de Deus. Portanto, ao perguntar por Abel, Deus não buscava informações, mas sim uma confissão sincera e um arrependimento genuíno por parte de Caim. Caim, ao ser confrontado por Deus sobre o paradeiro de seu irmão Abel, responde de forma hipócrita e arrogante. Ele, em um ato de desrespeito e insensibilidade, questiona retoricamente: acaso sou eu tutor do meu irmão? Essa resposta revela não apenas a mentira de Caim diante do Deus onisciente, mas também sua total falta de amor e responsabilidade pelo próximo. O coração de Caim estava tão endurecido pelo pecado que ele não apenas tentou enganar a Deus, mas também demonstrou uma recusa em reconhecer seus erros e se arrepender. Essa atitude hipócrita e orgulhosa evidencia a profundidade da queda humana e a incapacidade do pecador em confessar seu erro e buscar verdadeiro arrependimento. A postura de Caim diante da justiça divina nos alerta sobre os perigos da arrogância e da dureza de coração, que podem nos afastar da comunhão com Deus e nos levar à ruína espiritual. Após Caim cometer o ato terrível de matar seu próprio irmão Abel, Deus se aproximou dele com uma sentença que mudaria sua vida para sempre em sua justiça divina. Deus condenou Caim a ser um errante sobre a terra, sem ter um lar fixo para descansar. Essa sentença representava não apenas a punição pelo pecado cometido, mas também a separação do propósito original para o qual o homem foi criado. Caim não mais teria estabilidade nem paz, vivendo em constante inquietação e afastamento da presença de Deus. A condição de errante e fugitivo imposta por Deus refletia a alienação que o pecado trazia, mostrando que as escolhas humanas podem nos levar para longe da comunhão com o Criador e nos deixar em um estado de desamparo espiritual. Após Caim cometer o ato terrível de matar seu próprio irmão Abel, Deus se aproximou dele com uma sentença que mudaria sua vida para sempre. Em vez de condená-lo à morte imediata, Deus colocou em Caim uma marca misteriosa para protegê-lo da vingança dos outros. Essa marca não era apenas física, mas carregava consigo um simbolismo profundo, representava a graça e o juízo divino sobre Caim. Enquanto servia como uma salvaguarda contra aqueles que buscavam vingar a morte de Abel, também era um sinal visível do pecado e da culpa que Caim carregaria pelo resto de sua vida. A marca de Caim era um lembrete constante do seu erro e uma demonstração da misericórdia de Deus, que mesmo diante do pecado mais grave, ainda oferece uma oportunidade de redenção. Assim, Caim foi marcado não apenas fisicamente, mas também espiritualmente, como um testemunho vivo da complexidade da relação entre o juízo e a graça divina. Após ser marcado por Deus e condenado a ser um errante sobre a terra, Caim sentiu o peso da solidão e do remorso em sua jornada solitária. Ele se afastou da presença do Senhor e buscou construir uma cidade para si. A cidade representava não apenas um refúgio físico,
mas também o esforço de Caim para encontrar estabilidade e significado longe de Deus. No entanto, a construção da cidade por Caim refletia a rebeldia humana em buscar segurança e realização fora da comunhão com o Criador. Mesmo em sua tentativa de estabelecer um lar permanente, Caim estava fugindo não apenas da justiça divina, mas também da necessidade essencial de restaurar sua relação com Deus. Assim, a cidade fundada por Caim tornou-se um símbolo da vaidade das conquistas humanas sem a presença e o propósito divinos. Após ser marcado por Deus e condenado a ser um errante sobre a terra, Caim sentiu o peso da solidão e do remorso em sua jornada solitária. Ele se afastou da presença do Senhor e buscou construir uma cidade para si. A cidade representava não apenas um refúgio físico, mas também um esforço de Caim para encontrar estabilidade e significado longe de Deus. No entanto, a construção da cidade por Caim refletia a rebeldia humana em buscar segurança e realização fora da comunhão com o Criador. Mesmo em sua tentativa de estabelecer um lar permanente, Caim estava fugindo não apenas da justiça divina, mas também da necessidade essencial de restaurar sua relação com Deus. Assim, a cidade fundada por Caim tornou-se um símbolo da vaidade das conquistas humanas, sem a presença e o propósito divinos. Além disso, ao coabitar com sua mulher e ter um filho chamado Enoque, Caim procurava construir uma linhagem que perpetuasse seu legado na terra desolada em que se encontrava. Após Caim ser marcado por Deus e condenado a vagar pela terra, ele se viu diante de um futuro incerto e solitário, com a marca como lembrança constante de seu pecado. Caim decidiu construir uma cidade para si mesmo. Essa cidade, chamada Enoque em homenagem ao seu filho, representava não apenas um refúgio físico, mas uma tentativa desesperada de Caim de encontrar um lugar para pertencer. No entanto, a construção da cidade também simbolizava a teimosia e a rebeldia do homem em buscar segurança e realização longe da presença de Deus. Mesmo cercado por muros e habitantes, Caim não conseguia escapar do vazio interior causado pela separação espiritual. A cidade de Caim se tornou um monumento à solidão e à alienação que o pecado traz, mostrando que mesmo os esforços humanos mais grandiosos são fúteis sem a comunhão com o Criador. Após ser marcado por Deus e condenado a vagar pela terra, Caim se viu em um estado de constante inquietação e solidão. A marca que carregava consigo não era apenas uma lembrança física de seu pecado, mas também um fardo emocional e espiritual que o acompanhava aonde quer que fosse. Cada passo de Caim era marcado pela sensação de estar separado da presença divina, uma ausência que o atormentava dia e noite em suas noites solitárias sob o céu estrelado. Caim refletia sobre suas escolhas passadas e o peso das consequências que agora carregava. A terra árida e desolada à sua volta refletia a desolação de sua alma, incapaz de encontrar repouso ou paz interior, mesmo cercado por paisagens magníficas e paisagens exuberantes. Caim sentia-se como um estrangeiro em seu próprio mundo, um peregrino sem destino em busca de redenção. A vida errante em Nod tornou-se para Caim, mais do que uma sentença divina, era um lembrete constante de sua separação do Criador e da necessidade urgente de restaurar a comunhão perdida. Apesar da marca de Caim e de sua condição de errante, seus descendentes prosperaram em habilidades e cultura. A linhagem de Caim foi responsável por grandes avanços na sociedade da época, desenvolvendo instrumentos musicais e ferramentas de metal. Essas conquistas tecnológicas e artísticas refletiam a criatividade e a capacidade humana de dominar a criação, mesmo em meio à rebelião contra Deus. Enquanto em outras mitologias as descobertas eram atribuídas aos deuses, na narrativa bíblica, esses feitos eram creditados aos homens, destacando a imagem divina presente em cada ser humano. Mesmo afastados da presença do Criador, os descendentes de Caim demonstraram o potencial humano para a inovação e progresso, apesar das marcas do pecado que permeavam suas vidas.
A história de Caim nos ensina sobre a importância da humildade e do arrependimento diante de Deus após cometer o terrível ato de matar seu irmão Abel. Caim se viu marcado por Deus e condenado a vagar pela terra. Sua jornada solitária e cheia de remorso reflete a consequência do pecado não confessado e da falta de arrependimento sincero. Caim buscou construir uma cidade para si, na tentativa de encontrar segurança e significado longe da presença divina. No entanto, a cidade representava não apenas um refúgio físico, mas também um símbolo da rebeldia humana em buscar realização fora da comunhão com o Criador. A vida errante de Caim em Nod é um lembrete poderoso da inquietação e vazio espiritual que o pecado traz, mostrando que somente em Deus encontramos verdadeira paz. A marca de Caim, embora fosse um sinal de proteção divina, também era uma lembrança constante do seu erro e da necessidade urgente de se reconciliar com Deus. Assim, a história de Caim nos convida a refletir sobre nossa própria jornada espiritual, lembrando-nos da importância do arrependimento genuíno, da busca pela comunhão com o Criador e da humildade diante das consequências dos nossos atos. Quer se aprofundar mais na palavra? Estude teologia conosco online e receba certificado. Confira na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. E você já sabia o desfecho da história de Caim? Comente abaixo. Lembre-se de confiar na justiça divina é essencial para a nossa caminhada espiritual, que possamos aprender com as lições deixadas por essa narrativa bíblica.